Fala, fera! Nesta aula vamos falar sobre operações com vetores. Quais operações nós podemos fazer com eles? Veja bem, o primeiro mais simples é o produto, de um número por um vetor. Então, se eu tiver um vetor V que vale 2 unidades, o que seria o vetor 3V? É um vetor que vale 6 unidades, ou seja, ele é o triplo desse vetor original. O que seria um vetor 5V? Seria um vetor que vale 10 unidades, ou seja, ele é o quíntuplo desse vetor original. Então, basta que você multiplique o número pela intensidade do vetor em módulo, tá? Então, esse é o produto de um número por um vetor, que é o que a gente tem no máximo aqui no ensino médio. Adição de vetores, a gente viu, eu sugiro que você assista a aula de vetor unitário, a gente viu como adicionar vetores a partir dos seus versores, dos seus vetores unitários. É uma soma algébrica. A adição dos vetores a partir do desenho deles é uma soma geométrica. Para somar os vetores A, que é esse azulzinho, mais o vetor B, que é o verdinho, mais o vetor C, que é o laranjinha, e mais o vetor D, que é o roxinho, eu vou ter que redesenhar esses vetores, colocando, vou desenhar o primeiro vetor A, colocar o vetor A aqui, viu? Veio para cá. No final do vetor A, no final do primeiro vetor, eu vou colocar o comecinho do segundo. Então, eu vou pegar o vetor B e vou trazer ele para cá, Então, onde acaba o A, começa o B. Usando a mesma lógica, onde acaba o B, vai começar quem? O C. Então, eu vou pegar esse finzinho do C, e vou desenhar o C. Onde acaba o B, começa o C. Onde acaba o C, começa o D. Então, a soma de vetores segue essa regra. Você vai colocar o começo do vetor da frente no final do vetor de trás. Onde acaba um, começa o outro. Onde acaba um, começa o outro. A ordem não precisa ser essa, tá? Você pode colocar qualquer ordem que o vetor resultante vai dar o mesmo. Falando nele, o que é esse vetor resultante? Esse vetor resultante, ele começa no começo do primeiro, aqui no comecinho do A, e termina no final do último, no finzinho do D. Esse vetor vermelho é o vetor resultante. Ele é o resultado da soma de todos esses vetores. Então, quando eu somar A mais B mais C mais D, vai dar esse vetor resultante R. É assim que eu desenho ele. E como que eu calculo ele? Aí eu teria que ter os valores. Normalmente, nós trabalhamos com trigonometria para achar o valor dessa diagonal. Mas a forma de desenhar é essa daqui, ok? Nós temos adições mais simples, que são mais comuns dentro da física. Quando a gente soma, por exemplo, forças, que é onde você vai usar bastante o conceito de vetor, nós vemos normalmente vetores que apontam para o mesmo lado. Dois vetores, somar dois vetores que apontam para o mesmo lado, eu vou desenhar o A, onde acaba o A vai o B. Qual é o resultado dessa soma? É um vetor que começa no começo do primeiro e termina no final do último. Esse vetor vermelho, geometricamente, ele é a soma dessas duas setas, desses dois vetores. Então, eu vou pegar o valor do A em módulo e vou somar com o valor do B em módulo. Vai ser o valor desse vetor resultante. Então, dois vetores que apontam para o mesmo lado. O que eu faço com os valores? Eu somo, tá bom? Digamos que o A vale a 5 e o B vale a 10. O vetor resultante é um vetor que vale 15 unidades, tá bom? Vamos ver agora um caso em que eu tenho dois vetores opostos. Vamos imaginar duas forças que apontam para lados opostos e agem no mesmo corpo. Qual é o resultado disso? Qual é o resultante? O vetor resultante A mais B, onde A e B são opostos, eu vou desenhar o A. Onde acaba o A, eu vou desenhar o B. O B aqui, acabou o A, desenhei o B. O vetor resultante, ele vai do começo do primeiro até o final do último. Note que esse resultante vermelho aqui é a diferença dessas duas setas. Tem a mesma direção delas e aponta
para o lado do vetor maior, tá? E como resultado, o resultado dessa seta é a diferença, é a subtração do valor do A em módulo e do valor do B em módulo. Vamos ver um exemplo? Supomos que A vale 12 e B vale 8. Qual é o valor do vetor resultante A mais B nesse caso? 4. 12 menos 8, 4. Então, dois vetores que apontam para lados opostos, eu vou, para achar o resultante, subtrair os valores deles em módulo. Ok? Vamos ver outro exemplo. Agora nós temos dois vetores perpendiculares, dois vetores que formam 90 graus entre si. Eles também são chamados de normais ou ortogonais. Então, dois vetores que formam 90 graus entre si, que são perpendiculares. Eu vou desenhar o primeiro vetor. Eu vou desenhar o segundo vetor. Vamos supor que esses vetores são duas forças que agem no mesmo corpo. Eu vou usar essa regra aqui, que é a mais usada na física. Então, veja bem, eu vou traçar setinhas paralelas a cada vetor, ó, paralelo ao B, paralelo ao A, e essa diagonal é o vetor resultante. Perceba que se eu usasse a regra de onde acaba um, começa o outro, daria o mesmo vetor R. Então, como que eu vou achar esse vetor R? Eu vou achar ele a partir do teorema de Pitágoras. Então, esse vetor ao quadrado vai ser o valor do A ao quadrado mais o valor do B ao quadrado. Então, pega os dois valores, eleva ao quadrado e acha a hipotenusa, que é esse vetor diagonal. Ele é o resultado R, resultado da soma A mais B. Veja que eu somei A mais B de diferentes maneiras, né? A mais B, quando vai para o mesmo lado, a gente soma os valores em módulo. A mais B, quando vão para lados opostos, subtrai os valores em módulo. E perpendiculares usa o teorema de Pitágoras. Agora vamos ver o caso em que eles formam um ângulo diferente dos que a gente já viu, né? Mais ou menos de 90 graus. Então eu vou pegar o vetor A, onde acaba o vetor A, e vou colar o vetor B nele. Vou fazer as duas paralelas, ó, retinha paralela do A, retinha paralela do B, e essa é a diagonal, é o vetor resultante. Note que tem um ângulo aqui, esse ângulo é importante. E para achar o valor dessa diagonal daqui, vocês vão usar a lei dos cossenos. O R ao quadrado é igual ao valor de A ao quadrado, mais o valor de B ao quadrado, mais duas vezes o valor de A, vezes o valor de B, vezes o cosseno desse ângulo daqui. Lembrando que os valores de A e B são dados em módulo. Vamos pegar um exemplo. Supondo que A vale 2 e B vale 3 unidades. O ângulo seja 60 graus. O vetor resultante A mais B, nesse caso, em que eles são inclinados entre si, será dado pela lei dos cossenos que eu já apresentei. O valor de A é 2 ao quadrado. O valor de B é 3 ao quadrado. Aqui o valor de A e B, 2 e 3. E o cosseno do ângulo, que é 60 graus. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 2 é 4. Vezes 3 é 12. Vezes o cosseno de 60, que é meio. 12 vezes meio é 6, mais 4, 10, mais 9, 19. Coloca uma raiz nos dois membros, né? Ou usa o macete que você tem para tirar esse quadrado, coloca uma raiz quadrada do outro lado. Então, na verdade, esse vetor resultante daqui, ele vale raiz de 19 unidades. Ok? Esse é o nosso exemplo, foi o mais complicado até agora. Se você tem alguma dúvida, volta essa videoaula, tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre operações com vetores. Sugiro assistir essas duas aulas anteriores, vetores e vetor unitário, e a próxima aula, que é decomposição de vetores. Todas essas aulas fazem parte da mesma playlist. Então curte a aula para a gente ficar feliz, se inscreve no nosso canal para assistir outras aulas e compartilha com seus colegas e suas colegas, beleza? Aquele abraço.